Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Como é de praxe, nós vamos chamar a atenção para as mais variadas práticas e hoje, em especial, a prática, o tema é marketing cultural. A ideia é mostrar para você, que está assistindo esse programa agora, quais são os caminhos, como eu posso trilhar aí dentro dessas áreas e mostrar que nós temos outras áreas que fogem um pouquinho da tradição que nós estamos acostumados, ok? É aquela história que eu sempre falo sobre o especialista generalista. É você ser muito bom em administração, mas ter uma noção muito bacana de outras áreas. E hoje o tema é marketing cultural, como eu já disse. Eu tenho o prazer de ter como convidado hoje uma das maiores referências no estado do Paraná no tema marketing cultural. É o famoso, já ator, já trabalha no meio há muito tempo, o Marino Júnior. Marino, muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito bacana. O Marino, ele é ator, produtor formado em Relações Públicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Gestão de Espetáculo pela Universidade Luigi Bocconi de Milão, em parceria com o Teatro Alla Scala de Milão. Falei certinho? Exato. Então tá bom. Sócio da Mercado de Ideias, consultoria para a área cultural e da Companhia Máscaras de Teatro. Então, vamos explorar um pouquinho da sua presença. Não pense que é fácil agendar um horário com o Marino. A maioria dos entrevistados aqui, eles possuem uma agenda muito corrida, então, assim, aproveite muito bem esses 30 minutos, aproveite anotando, é uma dica, se pudesse fazer a hashtag Fica a Dica, vamos lá, aproveite anotando os contatos que vão aparecer na sequência, na tela, do site do Marino, no site do programa, para você futuramente tirar ter novas experiências, tirar dúvidas em relação a esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência agora recente na Universidade Bocconi, em Milão, sobre o que se tratava esse curso, o que você pode perceber de diferente, o que você traz de bom para o Brasil em relação a isso? Então, a Universidade Bocconi de Milão, ela é uma das referências dentro do academicismo italiano, Ela praticamente é considerada a 7ª universidade de negócios pelo ranking do Financial Times, que é um jornal inglês muito importante, e é uma escola de negócios, na verdade. O que me interessou a fazer esse curso, na minha trajetória artística, é que eu sentia uma falta de uma abordagem um pouco mais administrativa e econômica sobre as questões relativas à área cultural. A gente está acostumado a lidar com a área cultural muito sobre os preceitos da filosofia, da antropologia, da área humana, isso não garante hoje para o setor cultural a eficiência que ele necessita. Então esse curso, que tem esse enfoque bastante econômico, ele traz as melhores técnicas, digamos assim, da área administrativa e econômica aplicadas a um setor particularmente complicado de se trabalhar, que é o setor cultural. É um setor conhecido pela dificuldade de rentabilidade, digamos assim, É um setor que se aproxima muito do terceiro setor, no sentido de que é um setor dependente muito do Estado e que produz uma arrecadação, geralmente, muito pequena para se manter sozinho. Então, é um setor que depende do Estado. Mas como aplicar as técnicas de administração e economia num setor com essa dificuldade? Foi isso que eu fui buscar na universidade e o curso dá essa visão ampla sobre o setor. É um curso multidisciplinar, então a gente teve aula de gestão de recursos humanos, gestão do asset organizativo de uma empresa, desde onde você coloca, por exemplo, o gerente de marketing, onde você coloca a área do pessoal técnico. Enfim, é um curso que enfoca várias áreas, contabilidade, contratos, parte jurídica de como você contrata um profissional do setor do espetáculo, porque é um setor que tem particularidades e é muito amplo. E a necessidade de você conhecer cada uma dessas áreas específicas para você se tornar um bom gestor da área cultural é fundamental. A Itália leva isso muito a sério porque tem uma infinidade de equipamentos e fundações culturais, museus, tem um patrimônio cultural fantástico e eu imagino, quer dizer, pela experiência que eu vi, que isso pode ser muito útil no desenvolvimento de políticas públicas ou privadas para o setor do espetáculo ou das artes e da cultura em geral aqui no Brasil. Então, pelo que você falou, quem está assistindo a essa entrevista agora e for um jornalista, um dentista, um médico, alguém que está procurando uma graduação, ou seja, as pessoas nas mais variadas áreas, elas podem trabalhar com marketing cultural e esse mercado está se profissionalizando a cada tempo que passa. Podemos afirmar isso? A gente precisaria primeiro separar o termo marketing cultural do termo relações públicas sociais ou relações públicas socialmente responsável.
Quando uma empresa aposta num determinado espetáculo ou num determinado produto cultural, ela está muito mais fazendo relações públicas, que é um dos compostos do marketing, né, do que efetivamente fazendo marketing. É difícil hoje uma empresa, a não ser quando a gente fala de grandes eventos, como por exemplo os eventos esportivos ou os eventos culturais de grande porte, como show, Rock in Rio, etc., onde a empresa efetivamente canaliza parte dos investimentos que iriam para a publicidade convencional em uma grande estratégia de ação promocional no marketing, né? Então a gente vê muito isso nos eventos esportivos. Quando a gente fala de marketing cultural, a gente está falando muito mais da questão da empresa investir porque ela acredita na finalidade e na causa cultural. Muitas vezes a empresa, essa confusão, a empresa está ganhando publicidade espontânea. Está sim também, é um retorno que ela acaba ganhando. Mas na maior parte dos casos, e num mercado como Curitiba, que é um mercado de produtos culturais pequenos, digamos assim, grandes no valor artístico, mas de pequena repercussão midiática, as empresas têm mais o interesse de fazer o bem, proporcionar o bem-estar à comunidade local e aos artistas do que efetivamente fazer ou ganhar publicidade com isso. Eu costumo separar o termo marketing cultural e dizer que o que eu fui estudar, na verdade, foi marketing para a cultura, né? A Itália ela é conhecida como um país, como eu falei anteriormente, cheio de equipamentos culturais. Esses equipamentos precisam ser eficientes nas suas gestões. Esses equipamentos precisam acreditar nas ferramentas do marketing para trazer e atrair consumidores de cultura ou o público, no caso dos teatros, e é aí que entra as ações do marketing convencional adaptadas para o setor cultural, né? Então a gente tem no Brasil um pouco, a gente usa essa terminologia marketing cultural de forma um pouco errada, no sentido de que o grande marketing cultural é aquele feito para os grandes eventos, né, onde a empresa realmente capitaliza imagem, pode até capitalizar clientes num grande evento. Agora, quando você está falando de um evento pequeno, a empresa está fazendo mais responsabilidade social do que efetivamente marketing cultural. Então, o que eu fui estudar foi o marketing para a cultura. Como aplicar as ferramentas do marketing numa pequena fundação, num museu, num teatro, num equipamento cultural que necessita, sim, ter arrecadação, que necessita, sim, mesmo que não haja cobrança de ingresso, necessita, sim, que as pessoas vão lá, né? Porque a gente sabe que quando um indivíduo vai ao teatro, não necessariamente o custo é simplesmente o custo do ingresso. Ele tem o custo de deixar de fazer outra coisa para ir ao teatro, né? Isso é um custo. Então, que ferramenta do marketing eu posso utilizar para fazer com que a pessoa deixe de fazer aquilo que ela iria fazer e opte por ir ao teatro ao invés de optar por um outro programa? Nesse sentido, nós podemos encontrar o cinema como um concorrente do teatro. Então, se eu chegar um sábado à noite, eu falo lá, olha, vamos sair então, vamos, o que você prefere, cinema ou teatro? Geralmente você escuta esse tipo de coisa. O cinema, nós percebemos que ele está se profissionalizando no sentido do conforto, da questão da segurança. Há 10, 15 anos atrás, você ia no cinema em Curitiba, no centro, né? Passou Osório, tinha cinema tal, Cine Astor, Cine Condor ali, aquela região toda. Mas agora nós temos o cinema no shopping, temos os teatros no shopping também, nós percebemos que existe uma certa conveniência. Então, quando nós observamos o cinema como um concorrente do teatro, nós podemos identificar, assim, algum tipo de... você pode lembrar, por exemplo, de algum case, alguma situação, de uma ação específica para tentar conseguir esses consumidores, hein? É interessante isso que você colocou. Novamente, a gente entra na questão do abrir mão de ir ao cinema para ir ao teatro. A gente sabe que o cinema é um tipo de atividade cultural muito mais midiática, muito mais forte. Um filme quando estreia com um grande investimento em marketing mesmo, marketing pesado, aí o marketing convencional, a publicidade, a promoção, a veiculação de matérias em serviços televisivos. Então, como o teatro pode fazer frente a isso? A gente tem um detalhe mais importante ainda sobre isso. Na Bocconi a gente estuda um profissional de marketing chamado François Colbert. É um professor doutor da Universidade de Montreal. E ele explica que o consumo cultural se baseia muito em como a pessoa frui a cultura. Um filme, ele estreia numa sexta-feira, ele fica em cartaz sexta-feira à noite, sábado durante o dia inteiro, sábado à noite, domingo, segunda, terça, quer dizer, você tem a possibilidade de fruir aquele filme em vários horários, né? Um espetáculo de teatro, ele acontece num determinado horário onde você tem que estar lá e ele não vai se repetir no dia seguinte, no horário que você quiser ir assistir. Então, existe aí uma dificuldade maior ainda para que você torne as ferramentas para convencer o indivíduo a ir ao teatro e não ao cinema, né? Isso a mesma coisa acontece com os museus, né? O museu, teatro e cinema vendem o que efetivamente? Eles vendem ingresso, né? Então, o indivíduo vai lá para comprar um papel.
para entrar. Ele é diferente de um CD, um livro, uma coisa que você pode comprar e escutar na tua casa a hora que você quiser para o resto da sua vida. É a diferença entre o produto e o serviço, né? Vende um serviço. Exatamente. Momentâneo. Aproxima-se mais da questão serviço. Não deixa de ser um produto cultural, mas ele se aproxima mais da questão serviço. Até porque há um agregado nisso, né? Você vai ao teatro, você compra o serviço de bilheteria, você compra a poltrona, você compra o serviço de banheiro, tudo que está, todo o pacote que vem na estrutura do teatro, você está usufruindo como um serviço. O espetáculo em si é o produto, mas o que vem junto é o serviço. Então, há essa dificuldade de se fazer entender que o teatro, a dança, a música clássica, a música popular também, de uma certa maneira, os concertos de música popular, embora sejam mais midiáticos, atraiam mais pessoas. Evidentemente, um concerto de música clássica atrai muito menos, tende a atrair muito menos as pessoas do que um show de música sertaneja, isso é evidente. Mas a pessoa tem um encontro com aquilo, ela tem que estar lá em determinado horário para fruir aquele produto cultural. Então, isso é a maior dificuldade que a gente encontra em convencer as pessoas. Eu acho que nós temos que focar são na análise de estudos concretos, assim. O Rio de Janeiro publicou agora uma pesquisa, Rio de Janeiro e São Paulo, sobre hábitos de consumo. Né? A gente vê que o teatro, ele é assim, por que você não vai ao teatro? Uma das perguntas que fizeram nessa pesquisa, é uma pesquisa recentíssima agora. As pessoas, 64%, não têm vontade de ir ao teatro. Então, quer dizer, a primeira coisa que você teria que começar a trabalhar, a despertar, é a vontade de ir. Né? Como fazer isso? É a pergunta de $1 milhão. Né? A gente tenta fazer isso todos os dias aqui em Curitiba, no nosso teatro, mas acredito que outras companhias também. É uma luta constante. As ferramentas do marketing estão aí para ajudar. Então, você poderia fazer um paralelo para aquela pessoa que está assistindo agora do marketing tradicional e do marketing na cultura, ou marketing cultural, né, como nós podemos entender, para que a pessoa possa visualizar, né, o conceito de marketing tradicional, como vender um refrigerante, uma Coca-Cola, e como vender a cultura, o business cultura, o hábito cultura, alguma coisa nesse sentido? A mesma teoria desse professor, François Colbert, que nós estudamos com exaustão lá na Universidade Bocconi de Milão, ela mostra o seguinte: enquanto no marketing tradicional você tem um potencial mercado onde você quer lançar um produto, esse mercado te fornece algumas informações acerca das necessidades do consumidor, né? Então eu não vou lançar um produto se eu não tenho certeza de que há uma parcela, um nicho de mercado que necessita daquele determinado tipo de produto. Essas informações que chegam na organização, né, fazem com que a organização elabore o produto e, a partir daí, passe, então, a elaborar as ações de marketing, aquelas conhecidas. A política de preço, o famoso 4P, composto de marketing promocional, né, o preço, a distribuição e a promoção, né, além do próprio produto. Então, é um tipo de marketing que se faz, o marketing convencional. Hoje se fala em vários P's, né? Já é um conceito mais... Pessoas, posicionamento... Exato, entra num outro hall de P's, mas os principais são esses. Então, é um marketing focado principalmente com orientação, que a gente costuma dizer, ao produto. Né? Então, nós vamos... ao mercado, desculpe, né? Então, nós vamos descobrir no mercado o produto que vai atender aquela necessidade. Por que um produto acaba? Porque ele não tem demanda. Quando o produto deixa de ter demanda, ele deixa de existir. O produto em si ele tem um ciclo de vida. Exato. Tem umas estratégias, no momento que tem a parte de declínio, ele simplesmente sai do mercado. Ou ele não chega a entrar a fase... Dentro do ciclo de vida existe aquela fase de startup. Né? Na fase de startup, ele talvez não chega a startar. Né? Então, ele acaba falecendo antes de percorrer o ciclo de vida. No caso do marketing para a cultura, que é diferente do marketing cultural que as empresas fazem para associar imagem a um serviço ou produto cultural para ganhar com isso algum tipo de mídia espontânea. Mídia espontânea, exatamente. No marketing para a cultura, ou seja, num espetáculo, num determinado concerto que eu pretenda fazer, a situação é um pouquinho mais complexa, como a gente pode ver aqui. Você tem um mercado que é muito mais amplo, onde não se trabalha efetivamente com nichos de mercado, mas com vários mercados. O mercado da cultura ele pode ser o consumidor público final, que é aquele para quem você vai fazer aquele espetáculo, mas também pode ser o poder público, na medida em que você precisa envolver o poder público de alguma maneira na tua ação cultural. Pode ser o agente distribuidor, né, que é aquela pessoa efetivamente que vai onde o espetáculo vai acontecer, o teatro, o museu, se for o caso de uma exposição, o próprio cinema, né, uma rede de cinemas, uma rede de distribuição cinematográfica. Então, quer dizer, eu preciso convencer todas essas pessoas. Não é um único mercado final com um consumidor que vai lá e compra o ingresso. Muitas vezes você tem um mercado muito mais amplo. E o próprio aqui, esse gráfico está errado, mas aqui nós teríamos aqui o próprio patrocinador. Também é um potencial público, um potencial consumidor do teu produto. Pode vir a ser.
Né? A partir daí é compilado o sistema de informações, então é elaborado, o produto não é mais elaborado, o produto já existe muitas vezes. Como é que a gente vende, por exemplo, a companhia da Deborah Coker? Ela já existe. Né? Eu não vou reposicionar a companhia da Deborah Coker para atingir um público classe C, com renda até tantos salários mínimos, tal faixa etária. Eu não posso fazer isso com a Deborah Coker. Ela deixa de ser Deborah Coker. A mesma coisa com o Teatro Lala Schneider e os nossos espetáculos. Eu não posso alterar o nosso espetáculo para atingir um determinado público. Eu até posso fazer isso, mas isso não é marketing para a cultura. Aí eu vou estar agindo com o marketing tradicional, o marketing convencional. Né? Então a organização, a partir daí, utiliza o composto residual do marketing tradicional, que seria as políticas de preço, evidentemente, uma hora mais cedo ou mais tarde você tem que praticar a política de preço, a política de distribuição, aonde fazer, como que o produto chega, por que meios, né? Hoje a internet está aí, a internet não deixa de ser um canal de distribuição na cultura importantíssimo, né? A gente tem visto ações aí, inclusive, que as pessoas pagam para acessar um determinado show, uma determinada palestra, são coisas que hoje a internet também é um grande canal de distribuição, né? E a própria promoção, né? Que tipo de publicidade, de relações públicas eu posso fazer para atingir o meu público. Então, esses gráficos, eles mostram claramente assim, que existe uma grande diferença entre você vender um produto cultural ou um serviço cultural e você vender um produto tradicional. Muito embora as ferramentas do marketing não podem ser ignoradas no processo cultural. Isso a gente tende a fazer muito isso no Brasil. A gente tende a ignorar as ferramentas de comunicação e esperar que o público apareça. Ora, evidentemente, se não funciona assim no tradicional, também não vai funcionar assim no cultural, que tem uma dificuldade muito maior de encontrar o seu público. Eu imagino que quem está assistindo agora deve estar pensando assim, poxa, qual que é o caminho, o trâmite? Eu ouço muito, né? Eu gosto muito desse assunto particularmente, e ouço muitas pessoas falarem assim, o pessoal da área, né, da cultura e tal. Fala assim, mas é muito burocrático, o processo é muito burocrático. Então, imagine que o Marino tem uma grande ideia, um espetáculo, montou o seu grupo ali, né, o pessoal do Teatro Lala, o pessoal montou um projeto. Qual que é o caminho até efetivamente esse projeto ter um apoio financeiro do governo, ter um apoio financeiro da iniciativa privada? Resumidamente, qual que é o caminho do projeto nesse sentido? O que eu tenho que fazer? Quem está assistindo agora deve estar pensando assim, mas eu estou aqui em Ivaiporã, no interior do Paraná, tem um grupo de teatro aqui e eu quero fazer o negócio decolar. Qual que é o caminho? Para quem eu pergunto? Eu acho assim, eu como artista, eu vim de uma época em que não existia o incentivo à cultura, não existiam os mecanismos de incentivo à cultura. Comecei a fazer teatro em 87, com 11 anos de idade. Fazia teatro amador. Naquela época, em Curitiba, existiam os grandes grupos de teatro amador e alguns grupos profissionais e o Guaíra, que era o grande centro produtor. É engraçado você me perguntar isso, porque na Itália você não tem essa pulverização de recurso digamos, nos grupos, as pessoas os agitadores culturais. Você tem uma política muito estatal, ou seja, o governo financia os grandes centros culturais que passam a financiar esses agentes culturais, esses mercados. Então, eu diria o seguinte, num pequeno município, que não tem, por exemplo, um dispositivo de incentivo fiscal próprio, existe o dispositivo nacional, nada impede que essa pessoa vá buscar recursos nesse dispositivo nacional. Mas que num pequeno município onde você não tem um dispositivo local, o ideal é você ter um equipamento cultural que funcione e faça essa função de intermediário entre aquilo que se produz ali e possa fazer essas ações aqui, de preço, distribuição e promoção. Se você tem um equipamento eficiente, que trabalha muito bem com essas questões, mesmo que o preço seja gratuito, quando a gente fala em preço, a gente está falando inclusive do preço da gratuidade. Se você tem um equipamento que trabalha esses conceitos de marketing, com certeza o teu espetáculo ali, o teu evento, o show, a exposição, ele vai ter uma penetração maior no teu público, para o público em geral. Né? Paralelamente a isso, você tem os mecanismos de incentivo. Né? Então, eu tenho uma grande ideia, eu acho que a primeira coisa é pensar como é que eu vou viabilizar isso aqui. Hoje você tem vários mecanismos. Você tem um mecanismo federal, você tem um mecanismo municipal, estamos em vias de ter um mecanismo estadual, se Deus quiser. Você tem o crowdfunding, né? Que de repente se a tua ideia é muito boa mesmo, você põe isso na internet e você pode de repente ter vários pessoas que aderem à tua ideia. Né? Então eu acho que tudo é pensar exatamente, bom, eu tenho uma boa ideia, vou colocar isso no papel, vamos fazer um plano efetivo, né? Como a gente estuda na área de administração, vamos fazer um business plan dessa ideia. É engraçado falar isso, porque o pessoal da área artística fala, isso não existe na arte. Existe sim. Eu tenho uma boa ideia, como é que eu vou realizar ela? Com que meios? Com que matéria-prima? Quem são os agentes que vão estar comigo? Quem são os atores? Esses atores vão ganhar? Chamados stakeholders do Quem processo. são os stakeholders? Quem vai opinar nisso aqui?
Isso aqui vai influenciar a vida de quem? Do público final, os atores, como eu falei, vão receber? São voluntários? Então, se vão receber, eu preciso viabilizar isso financeiramente. Quem vai pagar? Aí eu vou para o mercado. Né? Que mercado é esse? O mercado que eu te falei, aquele primeiro mercado pelo qual o produto passa, que é o poder público, que é um possível patrocinador, que é o crowdfunding, que é o distribuidor que de repente pode se interessar pelo teu produto e colocar aquilo à venda porque ele acredita na viabilidade econômica daquele produto, ele acredita na monetização, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer no Brasil. Como monetizar uma obra de arte, como monetizar uma ação cultural. É importante porque a cultura não pode viver só do poder público. O poder público é extremamente necessário à cultura. Isso tem teorias econômicas que provam que o mercado cultural é um mercado falido do ponto de vista das questões econômicas. Né? Tem 2 teóricos norte-americanos que estudaram isso. Na verdade, o mercado cultural ele é um mercado dito estagnante, enquanto os outros mercados os outros setores são todos progressivos. Então, surge uma invenção tecnológica, eu consigo reduzir os custos numa fábrica, numa indústria, etc. A gente vê isso diariamente acontecer. Né? A gente sabe que a indústria cada vez emprega menos porque as inovações tecnológicas fazem com que ela diminua os seus custos e precise de menos mão de obra. No setor cultural isso não acontece. Uma orquestra vai ter sempre 90 integrantes para cima. Né? Como você faz para diminuir o custo de uma orquestra? Você não pode substituir o músico por um aparelho de CD. Né? Então, a inflação corrói, os avanços econômicos corroem e você tem que, de alguma maneira, ter uma participação de uma intervenção pública. Então, o poder público ele é sempre necessário na área cultural. Mas nós não podemos só depender do poder público. Para fazermos trabalhos mais eficientes, nós temos que sim ter alguma rentabilidade econômica no produto, uma parte, 10% que seja, 15% daquilo ser coberto por um pouco do recurso monetário, de quem tem a disposição de pagar, e também mexer com a iniciativa privada, mexer daí sim com o marketing cultural, com a ação social do marketing cultural. Né, procurar envolver empresas que possam também, como stakeholders daquilo ali, participar ativamente desse processo. E se eu tenho uma empresa, por exemplo, sou lá, o diretor da Coca-Cola. Certo. E eu quero investir na cultura, eu tenho... a minha visão como diretor, me corrija se eu estiver errado, eu vejo a maioria do pessoal, dos executivos, vou associar minha marca porque vai gerar mídia espontânea, ponto. Mas não, tem lei de incentivo, né? Eu posso ter abatimento disso financeiro, no imposto de renda, inclusive, da empresa, e vai gerar para essa marca um ganho a longo prazo. Certo. Confere isso, certo. Né? O que eu percebo é que, geralmente, a iniciativa privada ela tem uma resistência em relação ao marketing na cultura, o marketing cultural, no caso, o marketing cultural específico, porque ele é afoito para que tenha um resultado imediato. Exato. Né? Igual se eu te falar aqui agora, olha, eu tenho um investimento bacana para você, o valor é esse, daqui a 5 anos você vai capitalizar isso de uma forma bacana, você vai falar, 5 anos, muito tempo. Aí aparece o pessoal lá de uma pirâmide, alguma coisa, oferece, você fica tentado, porque semana que vem já está ganhando. Resultado imediato. A pessoa física e a pessoa jurídica no Brasil ainda tem essa visão encurtada em relação a isso. Eu percebo que isso pode ser um ponto negativo para o marketing na cultura, ou o marketing cultural, no caso, especificamente. Talvez fosse interessante a área pública comunicar, eu vou fazer uma campanha para comunicar, fica a dica aí para os governantes, fazer uma campanha para comunicar, informar a iniciativa privada que não é bem assim que funciona, né? Quais são os benefícios, na verdade, né? Então, você como gestor público está assistindo agora essa matéria, você pensa assim, como que eu posso, prefeito aqui, fomentar a cultura? Muitas vezes, nas leis existentes, né, dependendo do porte do município, mas também informando e fazendo uma campanha para criar essa conscientização nos empresários locais, que vai além da mídia espontânea, além, muitas vezes, até do incentivo fiscal, tem um ganho para a sociedade como um todo. Exato, né? Exato. A gente tem um exemplo agora, né, recente aqui em Curitiba, a Renault vai colaborar aí numa reforma do Teatro Guaíra. Ela está colaborando sem lei de incentivo, né? Ela acredita naquilo ali como um empreendimento que merece receber algum tipo de investimento, porque é um patrimônio público. Então, antes de ser uma ação de marketing, é uma ação social, né, de responsabilidade social. A questão que você tocou é exatamente essa. É longo prazo. A empresa não pode pensar que é como patrocinar o Campeonato Paranaense ou o Campeonato Brasileiro ou o Rock in Rio. Né? Tem que pensar que isso é uma ação que ela vai ser capitalizada ao longo do tempo. Essa pesquisa que eu te falei no Rio de Janeiro, ela aponta, por exemplo, a Petrobras como a empresa mais lembrada, com mais recall, como incentivadora da cultura no município do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é uma ação de muitos anos. A Petrobras tem um trabalho muito sério de editais de seleção pública em várias áreas,
que levam a empresa a ser lembrada como uma empresa socialmente responsável que investe na cultura. Obviamente, é claro que a Petrobras não faz isso só com o dinheiro do bolso dela. A maior parte disso é via incentivo fiscal, que é uma espécie de empurrão que o governo proporciona a algumas empresas, e no caso da Petrobras é um grande empurrão para toda a economia da cultura no Brasil, porque é uma empresa gigante, né, recolhe muito imposto de renda e o percentual que ela pode abater corresponde a uma parcela muito grande para investir em vários projetos. Mas é o longo prazo. No longo prazo ela está sendo reconhecida hoje. Isso cria um ranking. Então a segunda mais reconhecida no Rio de Janeiro, se eu me lembro bem, acho que é o Banco do Brasil ou a Oi. Então você tem que entender que daqui a 10 anos talvez o Banco do Brasil queira aparecer em primeiro nesse ranking. Então ele vai ter que fazer a parte dele, ele vai ter que investir mais, talvez até colocar mais dinheiro do bolso e menos dinheiro do imposto. A gente tem que criar um ambiente favorável, né? Um ambiente de negócio favorável para a área cultural. Tem que pensar que realmente a empresa tem que investir, tem que perder um pouco de dinheiro, né? Investir na imagem e perder um pouco de dinheiro e que o retorno não será imediato. Mas ele vem como essa pesquisa demonstrou no Rio de Janeiro. E é interessante, como você mencionou, a questão da Petrobras, as empresas que mais investem, percebe-se que o marketing cultural, no caso, ele cria uma blindagem nessas empresas, né? Então, se você fizer uma pesquisa hoje, imagino, né? Fizer uma pesquisa hoje com, né, todas as notícias em relação à Petrobras, o que está acontecendo, ações, aquela coisa toda, não está vivendo o melhor momento mercadológico da Petrobras e mesmo assim os brasileiros estão do lado da Petrobras. Sim. Então, assim, cria uma blindagem, uma parceria muito interessante que às vezes você que está assistindo agora essa entrevista nem percebe, né? Como você gosta da Petrobras, como você criou um vínculo, você tem orgulho, né, da Petrobras. Tem aquela história de uma época que teve um projeto para mudar de nome da Petrobras para Petrobrax. Todo mundo foi contra? Todo mundo foi contra. Não, ninguém mexe na Petrobras, que ela é minha, tal, né? Nossa, no caso. Então cria-se um aspecto carinhoso que é bacana. Isso fica bonitinho, é legal, mas blinda a empresa, né, perante seus consumidores. É um momento de crise que a empresa atravessa, alguma crise de comunicação. Bom, eu sou formado em relações públicas, já fiz até concurso para a Petrobras e a gente estuda no concurso da Petrobras que tipo de atitude tomar quando acontece um desastre ambiental, quando acontece alguma coisa que afeta negativamente a imagem da empresa. Evidentemente, se a empresa tem uma poupança, tem um colchão, digamos assim, que é a ação social que ela faz, o impacto negativo de uma notícia negativa, ele é amenizado por aquilo que a empresa vem realizando. Se a empresa não faz ação social, cultural, ambiental nenhuma, evidentemente quando acontece algum tipo de ação, o impacto é maior. Então a empresa tem que pensar nisso no longo prazo para ter esse colchão de ar para quando acontecer algum tipo E acontece, a gente sabe quantas empresas estão sujeitas a ter algum tipo de problema que repercuta negativamente na mídia, né? Então é importante ela saber que essas ações vão ajudá-la a minimizar os impactos de qualquer tipo de notícia negativa. Muito bacana. Para finalizar nossa entrevista, daria, né, 1 hora de entrevista, nós voltamos na sequência, né? Depois vocês vão dar aí os pareceres de vocês em relação ao conteúdo, quando vocês assistirem, e havendo a necessidade, nós fazemos uma segunda parte, não tem problema nenhum. Mas como é tratado o consumo cultural no Brasil hoje? Para finalizar com chave de ouro, assim, o que é o consumo cultural, para as pessoas entenderem, e como é tratado isso no mercado? Eu acho assim que a gente ainda precisa de mais material, dados, precisaria de mais informação, né? A gente aqui, por exemplo, como eu citei essa pesquisa, foi a primeira grande pesquisa que eu vi ser realizada em 2 grandes capitais e que efetivamente investiga o indivíduo de cima a baixo, né? Quer dizer, onde ele mora, o que ele faz, qual é a renda, enfim. Essa pesquisa ela foi motivada por uma coisa interessante. A gente está aí, vai ser o primeiro ano esse ano do Vale Cultura. O Vale Cultura, ele é um mecanismo que mexe com a demanda. É a primeira ferramenta de incentivo à cultura que não está financiando a produção cultural, mas está financiando o consumo cultural. Está dizendo, olha, está aqui, você tem um cartão, R$50, você vai lá e escolhe o que você quer consumir. Há os críticos que acham que o modelo não vai dar certo, porque a tendência é que se consuma os produtos oriundos da indústria cultural, aquelas mais populares, digamos assim, mas evidentemente um pouco desse investimento vai respingar na cultura. Vai respingar nos teatros, vai respingar nos museus, vai respingar no cinema, né? Então, o que acontece? Essa pesquisa vem para fornecer aos proprietários, aos gestores de equipamentos culturais, aos secretários de cultura dos pequenos municípios, onde também vai existir o Vale Cultura circulando, a entender o comportamento dos indivíduos e como traçar estratégias de marketing para a cultura,
para trazer esse investimento. Esse novo público, inclusive. Esse novo público, porque é um público que talvez passe a frequentar agora, ou talvez já frequentasse, mas ele agora está com bala na agulha, está com dinheiro para gastar. Então ele vai pegar esse público-alvo, através das boas ferramentas do marketing, vai saber como atingir esse indivíduo. Evidentemente, para isso é necessário os dados que eu falei anteriormente, que nós somos carentes disso, para saber como o público vai se movimentar. Né? Vai haver muita concorrência, a tendência é que haja muita concorrência entre os teatros, entre os cinemas, promoções, olha, aqui o seu cartão, aqui o seu dinheiro vale mais, você pode gastar aqui, você comprar 2 ingressos pelo valor de 1. Efetivamente, isso vai mexer e vai trazer um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de, digamos, de gestão, de comunicação e marketing, das boas práticas, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que o marketing é uma coisa maravilhosa, porque muita gente leva em consideração a imagem negativa do marketing. Não, o marketing, ele mente, o marketing diz coisas que não são verdade. Pelo amor de Deus, marketing, acima de tudo, é uma grande ferramenta de comunicação e que, quando bem aplicada, pode dar resultados, e a gente imagina que, aliado a uma política de incentivo ao consumo como essa, possa realmente fazer o mercado consumidor de cultura, se não decolar, pelo menos sair desta inércia, né? Porque ele é um mercado muito pequeno e ele pode ser muito grande. Pode ser muito grande porque uma das coisas que mais cresce é o tempo livre. Né? A gente estudou isso na Bocconi, a gente sabe, o Brasil é um país que está envelhecendo, as pessoas se aposentam, elas precisam gastar o seu tempo. Né? Então, a área cultural, o segmento de entretenimento, cultura, esporte, lazer, turismo, são setores que tendem a crescer. A gente está vendo a indústria, né, digamos, encolher, e a gente está percebendo que o movimento todo em cima desses setores, que fazem parte um pouco da economia criativa, aquela coisa toda que é um discurso que está muito em voga hoje em dia, são setores que tendem a crescer. Então, se nós deixarmos de ser um país industrializado, ou se a indústria deixar de ter a importância que tem, evidentemente ninguém quer que isso aconteça, mas que setor efetivamente vai crescer? Né? O setor de serviços a gente sabe que é um setor muito importante para a economia brasileira. E o setor de serviços culturais pode vir de carona nesse segmento, com certeza. Muito bem. Bom, lembrando que o marketing é uma definição que eu gosto bastante, é entender e atender às necessidades do consumidor. São ferramentas, são técnicas do bem, né? O que acontece é que nós temos nesse meio um homem que às vezes utiliza a ferramenta de maneira adequada, né? Mas o marketing é bacaninha, legal, como costumo dizer, é chop-chura. Pessoal, nós tivemos aqui uma verdadeira aula sobre marketing cultural. No decorrer da entrevista apareceu para você, vai aparecer novamente embaixo do seu vídeo o contato desse programa, que é o www.tendenciaemercado.com.br, o Twitter, @AquilisJúnior, e os dados aqui do nosso entrevistado para você tirar dúvidas aí na sequência. Marina, foi um prazer, muito bacana, bacana mesmo a sua participação. Vamos tentar ver se a gente encaixa uma outra aí numa sequência. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau.